Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E agora, nessa aula, a gente vai ver esquadrias, né? Como que a gente faz para fazer o orçamento nessa parte de esquadrias. A parte de quantitativo, depois a gente vai lançar isso para uma planilha, onde vai nascer mesmo um produto, né? Isso daqui é todo o processo de orçamentação, quando não se tem todos os projetos definidos. E também para quando tem todos os projetos, a base é praticamente a mesma, não vai mudar nada. Então, no final, a gente vai ter esse produto final, que é a planilha com os serviços. Então, aqui a gente vai mais quantificar mesmo no início, mostrar aqui algumas coisas, alguns tipos, né? Mostrar um pouco na planilha como que a gente faz essa parte de quantificação, que também vai ajudar bastante. Então vamos aqui para a tela do meu computador. Começando aqui então em esquadrias, o serviço da etapa, que é a etapa que a gente faz aí os cálculos e como quantifica, né? É bem simples, mesmo a parte de esquadrias não tem muito segredo aqui. Você pode entrar com esquadrias, você pode entrar com os outros elementos, como bancadas, né? Outros elementos de divisórias, né? Tudo isso entra aqui, né? Portas, janelas, elementos divisórias. Pode entrar aqui todos os cálculos. A gente já aproveita nessa planilha também e faz a parte de peitorios, já faz a mesma planilha onde a gente utiliza para soleiras das portas. Então a gente acaba colocando aqui tudo junto numa planilha. Não agora aqui nessa etapa de teoria, mas basicamente a gente começa a calcular por unidade mesmo, né? Que é um dos mais comuns. Antigamente, as bases mais antigas, você tinha as duas opções, né? Tanto por unidade, e quando não tinha as dimensões de portas e janelas, você acaba calculando por metro quadrado. Então, depende aí muito da base. A SINAP muitas vezes é por metro quadrado, a TCPO ela tem as duas opções, né? Dependendo da base que você estiver utilizando, você pode quantificar de uma unidade, mas depois na hora é interessante você colocar lá a descrição certinha no seu cálculo, na sua memória, se estiver fazendo com as nossas planilhas ou fazendo no próprio papel mesmo, você pode fazer na mão também, não tem problema nenhum. Você descreva exatamente qual que é as medidas para depois, se tiver que converter alguma coisa que você pensava que era unidade aqui nessa etapa, depois você passar para a área, aí vai facilitar bastante, tá? Então, como calcular? A gente vai ter aqui portas e janelas no nosso estudo de caso. Eu sempre deixo o estudo de caso aqui, né, para mostrar que a gente tem aqui, ó, uma porta de entrada, né, duas portas aqui nos quartos, uma porta no banheiro, uma porta aqui na cozinha. Então, são aí 2, 3, 4, 5 portinhas, né, não tem muito segredo. E também as esquadrias aqui, né, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 esquadrias, né, sendo uma aqui mais menorzinha. Não tem nenhuma das informações, né, não tem as medidas aqui, nem da porta, né. Você poderia pegar por escala, pode ser, pode pegar no seu projeto. Se tiver em escala, claro, né, você pode tirar essas medidas em escala em algum outro projeto seu. Se tiver um quadro de esquadrias, que geralmente tem, às vezes, por mais simples que seja o projeto, ele tem esses quadros, né? Principalmente a aprovação em prefeituras, alguns municípios eles acabam exigindo essa parte de quadro de esquadrias. Então, voltando lá, portas, né? Vamos pegar então aqui portas. Eu considerei aqui nessa estimativa uma de 90 aqui nessa de entrada aqui da garagem, né? Entrando aqui, saindo aqui da entrada de 90. As demais internas aqui de 80, com exceção do banheiro, que eu coloquei uma porta de 70 centímetros. Lembrando sempre que é uma estimativa, tá? Você pode mudar aí, até refazer esses cálculos com outro tipo. Ah, Gustavo, eu quero colocar 90 aqui na cozinha também. Tudo bem. Quero colocar tudo 80 aqui nas outras. Ok, pode fazer, tá? É muito importante você entender a base do orçamento, não ficar preso às teorias aqui, que cada orçamentista vai ter a sua forma de fazer, vai corrigindo ao longo do tempo, vai se adaptando, vai sempre aprendendo, né? Um bom aí, engenheiro de custos, né? Esse gestor de custos, até esse nome, engenheiro de custo, dá a impressão de ser só orçamento, mas não é, eles têm que ser um gestor, você tem que ter a cabeça de gestor, porque o gestor vai fazer orçamento, vai fazer planejamento, vai ver riscos, vai ver pleitos, então você tem uma cabeça mais de gerente, né, vai poder gerenciar a obra, então seja sempre aberto aí, não trave em risca do que eu falo, segue a teoria, segue a base, mas esteja aberto assim, para ir modificando e implementando também os seus próprios conceitos. Ah, fiz de um jeito, fui na obra, vi, não é bem assim, então você pode voltar e mudar, não tem problema nenhum, tá? Muitos reajustes eu fui fazendo ao longo do tempo, fui aprendendo muito, né? E você também deve aí fazer a mesma coisa. Então aqui eu coloquei, ó, uma unidade lá na entrada, como eu falei, 3 unidades de 80, né? Vou repetir aqui, ó, o quarto e a cozinha, e uma unidade de 70 no banheiro. Então foram essas aí as medidas. Então aqui tá as 5 portas nossas, uma de 90, 3 de 80 e uma de 70 centímetros por 2,10 de altura, né? 90 é a largura dela, 2,10 a altura, geralmente aí, o padrão. As janelas, né? Janelas a gente já não tem mesmo as medidas, como eu falei aqui, citei.
E aqui eu resumi, né, para vocês deixar aí guardadinhos, que quando a gente não tem, você pode fazer das duas maneiras. A primeira, levantar as esquadrias se elas são padronizadas, e aí você vai ter por unidade, ou se não, aqui na segunda eu quero dizer exatamente aquilo que eu falei sobre levantar por área, né? Você vai ter que pegar e levantar por área. A hora que eu for lançar na planilha aqui, você vai conseguir entender melhor isso, que ela mesma já calcula, você coloca as dimensões lá, 90 por 2,10, ela me dá a metragem, né, em área, em metros quadrados, tá? Depois, vamos considerar então 4 janelas de alumínio. Eu considerei aqui 4, tá? 4 janelas de alumínio, 1, 2, 3, 4, provavelmente essas daqui, né? Eu considerei as 4 de alumínio e fiz também a parte da medida. Então são essas 4 aqui eu considerei de alumínio com a medida lá, que é 1,50 por 1. Então aqui deu 6 metros quadrados dessas 4 aqui, ó. Dessas 4. Essa aqui da sala, aqui da cozinha, dos quartos. E só do banheiro que eu não coloquei, que aí vai ser outro tipo de janela, que ela é bem menorzinha, né? Geralmente aquela Maxar, aquela que é basculantinha assim. Mas aí é outra medida, né? Então, e uma unidade aqui para o banheiro, 60 por 60, deu 0,36 metros quadrados. Então, feito isso, a gente passou praticamente aqui toda a teoria bem rapidamente, né? Não tem muito segredo essa parte mesmo de esquadrias, é você ir apontando, pegando por unidade. Muitas outras partes vão ser assim também, então vai se acostumando. Parte de instalações principalmente, você vai ter que numerar a quantidade de bacia, quantidade de peças, quantidade de, né, metragem de fio. Então tudo isso, já algumas coisas, né, quadros, algumas coisas assim, não foge muito de unidade. Então você tem a composição lá, que a gente vai lançar na planilha, e você vai ver que é simples, porque você precisa saber mais o quê? Você precisa saber a descrição, né? Como que ela é descrita lá, qual que é a dimensão dela, é importante, e você saber o tipo. Então por isso que é legal, né? Você saber que o tipo aqui no caso foi de 0,90 por 10,10, a gente vai usar nesse exemplo aqui de madeira, mas poderia ser de ferro, poderia ser algum outro tipo de material, tá? Nas janelas a gente tem aqui alumínio, mas existem outros tipos, por isso que eu até deixei aqui para vocês aí depois terem acesso. Ó. Quais os tipos principais que a gente tem no mercado? A gente tem de PVC, de alumínio, de ferro, de madeira, de vidro, né? Os tipos mais utilizados, então deixei aqui, ó, esquadrias de abrir para você entender qual que é, a de correr, qual que é a de correr, as esquadrias basculantes de guilhotina, que mais? E veneziana, que é aquela bem comum de quartos, né, principalmente em quartos, geralmente são essas venezianas ou aquelas de correr de 3 folhas, né? Feito isso, a gente vai para a nossa planilha, que ajuda muito, né? Para a nossa planilha eu vou ter que sair aqui, abrir a planilha. Bom, a nossa planilha então tá aqui, vamos lá. Então vamos pegar a nossa planilha de levantamento de quantitativo de esquadrias. A gente começa aqui, a gente preenche sempre a parte aqui em branco e essa parte mais escura das planilhas ela já vai fornecer. Então aqui o nome, ó, você clicando aqui você tem um comentário que a gente deixou aqui, ó, dizendo o que é para você fazer. Então no caso aqui do nome você informa o nome. Como a gente não tem nome lá, quando vem quadros, essas coisas nos projetos, tem o nome lá, J1, né, P1, P2, né, os próprios projetistas eles dão os nomes. Você pode seguir o mesmo do projeto para você ir linkando, né, e saber que você considerou aquelas portas no seu orçamento e tá lá, então fica uma descrição muito amarradinha, né, com o projeto. Isso é muito bom para memória de cálculo. Toda essa parte que você faz em folha, faz aqui no levantamento, chama memória de cálculo. É muito importante você guardar isso sempre, que vai ser assim muito válido se você precisar mostrar depois isso, como foi considerado. É sempre bom você arquivar isso por um tempo, assim, até quando terminar a obra, no mínimo. Então isso pode durar, você pode começar a fazer orçamento hoje, a obra pode demorar aí 1 ano para ser executada, então você tem um intervalo de 1 ano e meio a 2, e você ter esses arquivos lá com você, tá? É interessante porque a hora que der algum pepino, você vai lá e consulta. Então vamos lá, é a parte aqui das portas. Então eu comecei lá com portas, né? Eu posso colocar aqui porta, né? Vou colocar P1, vou dar um nome para ela, já que não tem, né? Porta P1. Aí o tipo de madeira, você passar o mouse aqui vai estar perguntando, um exemplo, ó, madeira, ferro, alumínio. Quantidade, tem uma só. A largura é 0,90 por 2,10. Então aqui ela já vai me dar, ó, a medida aqui certinho, né? Unitários, como é uma só, vai ser igual ao total aqui, tá? 1,89 metros quadrados, que é o que tava lá na parte lá da planilha, lá tá por unidade, né? Tipo, aqui já tem a parte de pintura também da esquadria, então informe o tipo que será aplicado. No caso aqui, como é de madeira, eu vou colocar verniz. E o índice, né? Ele te dá um exemplo aqui, né? O de índices, né? Utilize 1 para vão sem esquadrias ou somente batentes, 3 para pintura de esquadria completa, frente e verso, e 5 quando é veneziana, que é um pouco mais complicado de pintar, né? Para efeito de medições, isso aqui já serve também, tá? Você vai medir aí, fazer medição de empreiteiros, essas coisas, você considera. No caso, eu vou considerar 3 aqui, então. Tipo de vidros não tem vidro. Soleiras, vou colocar uma soleira. 1, já me deu também os valores aqui, ó, da soleira, 0,96.
né? Ah, mas é 0,90, não é? Ele pegou a largura, pegou 0,90 da largura, mas geralmente a soleira você vai dar uma embutidinha nela ali, né? Você vai embutir ela e vai precisar um pouco mais de 0,90. Aqui vai pedir o tipo, ó, se é de granito, se é de mármore, então a gente pôr de granito. E depois peitoril, como não é janela, né? Não vai ter, e vergas a gente não considera, quando não precisa a gente não utiliza. Vamos lá então para a próxima. Vamos ter depois lá, eu tenho as outras portas, né, que eu fiz lá no mapa mental. Eu tô com uma colinha aqui, por isso que eu tô conseguindo fazer sem voltar para o mapa. Então você pode pôr aí de P2 a P4. O tipo dela também vai ser madeira. Quantidade, então, são 3, né? 0,80 por 2,10. Verniz também. O índice também é 3. Aqui já mudou, ó. Então aqui já mudou o total, ó. Ele está pegando a unidade, o unitário, né, de cada uma e está me dando o total aqui do lado. Aqui também, na área da pintura também. Aqui bateu porque era a quantidade, aqui era uma só, né? Essa quantidade era uma só, agora é 3. Vidros não vai ter também. Ele está me dando o total aqui, mas ignora, tá? Não era para aparecer. Quantidade de soleiras, no caso aqui vão ser 3. Então já me deu também a quantidade total. Granitos também. E vergas não tem, ok. Parte de portas, então, a gente já colocou na nossa planilha aqui, nossa memória de cálculo. Depois a gente vai ter janelas, né, de alumínio. Será que não precisava ter colocado o tipo, né, porque já tem ali. Então, eu vou pôr só janelas J1 a J4. Tipo alumínio, quantidade 4, né. E aí a gente utilizou lá de 1,50 por 1. Vai me dar também aqui a metragem, deu 6 também lá estava igual 6. O tipo de pintura aqui muda, né, esmalte. O índice aqui também vai ser 3, apesar que é de correr essas portas aqui, é legal colocar que é de correr. Janelas de correr. É bom você ter essa observação. Janelas de correr. Pode ser 3 aqui mesmo. Vidros já tem na composição. Então vidros aqui que vai ter provavelmente em uma. Mas geralmente já tem isso na composição. Não vou colocar aqui. Caso precise a gente insere depois, mas não há necessidade. Soleira não tem. Janela. Peitorils eu vou colocar. Então são 4 peitoris. E aí o tipo também de granito. Então ela também já está pegando aí a parte do peitoril aqui da janela. Que é importante, né? Você ter o peitoril ali, não tem infiltração e tal. É importante ter em cada janela. Depois a gente vai ter a última janela. Vamos pôr aí janela J5. Vai ser também de alumínio. Vamos ter uma quantidade. Aqui a gente pode pôr aquela, né, a Max que a gente viu lá, né? O tipo aqui diferente. Um pouquinho a Maxiar. Certo? Depois a dimensão muda, 0,60 por... Opa, coloquei errado. Não, tá certo. 0,60 por 0,60. Aqui também vai ser esmalte. O índice aqui também posso pôr 3. E vidros também já vai estar considerado na composição. Espero, né, que esteja considerado. Geralmente tá. Aqui quantidade 1. Granito também. Ok. Feito isso, a gente tem a nossa memória. É importante, facilita aqui o cálculo, né? A gente precisa da base teórica lá para entender os conceitos, mas aqui agora facilita muito o nosso cálculo com essa planilha. Espero que você tenha gostado dessa aula. Qualquer dúvida, avisa a gente. Um forte abraço e até a próxima aula.